É impossível ter um encontro com Jesus e não ter a vida transformada. E na Bíblia nós encontramos vários desses encontros registrados de maneira tão clara, tão surpreendente, que nos motiva a cada vez mais nos aproximar desse Jesus maravilhoso. Eu tenho certeza que quando você que está me assistindo, você que já entregou a sua vida a Jesus, teve o seu encontro com Ele, você também teve a sua vida transformada, porque como disse no início, é impossível ter um encontro com o Filho de Deus e não ter a sua vida mudada, a sua vida transformada. O capítulo 19 do Evangelho de Lucas, ele registra um encontro como esse, mais um encontro, que é o encontro de Zaqueu com Jesus. A palavra de Deus diz que Zaqueu, ele ficou sabendo que Jesus ia passar naquele local. Então ele correu, subiu em uma árvore, tentando ver Jesus que se aproximava daquele local. Como tinham muitas pessoas, haviam muitas pessoas ali, ele subiu na árvore para poder conseguir ver. Até porque a palavra de Deus diz que ele tinha uma pequena estatura e se ele ficasse no meio do povo, ele não ia conseguir ver Jesus. Então ele, de alguma maneira, subiu naquela árvore procurando ver o mestre que ia passando. Ele queria ter um encontro, ele queria ver quem era esse Jesus que as pessoas tanto falavam. Às vezes, nós vivemos assim, olhando Jesus ou sabendo, ouvindo falar de Jesus, mas acompanhando ele meio que de longe. Só que Jesus, ele sonda os nossos corações, ele nos conhece, ele sabe o desejo, o que motiva o nosso coração, o que nos motiva realmente a olhar para ele, a se aproximar dele. No caso de Zaqueu, Jesus sabia claramente o que estava no coração dele e por que ele estava subindo naquela árvore. Tanto que quando Jesus olhou e viu Zaqueu, ele disse, olha, desça depressa porque hoje me convém ficar na tua casa. Zaqueu era uma pessoa que não era bem vista pela população, ele era um publicano, um cobrador, chefe dos cobradores publicanos, dos cobradores de impostos, daquelas pessoas ali, então ele não era uma pessoa muito bem vista por aquela população, tanto que os bambambam da lei que viram aquela cena, viram o mestre agora ir na casa de um publicano, questionaram aquilo tudo, mas Jesus não estava ligando para aquilo dali. O que importava mesmo para Jesus era ir na casa daquele homem, daquele pecador, assim como eu, como você, e fazer com que ele tivesse um encontro verdadeiro com Jesus. Um encontro que gerasse nele uma mudança, um arrependimento, uma mudança de vida. E foi o que aconteceu ali com Zaqueu. Eu quero pensar com você rapidamente nessas mudanças que podem acontecer quando nós verdadeiramente nos encontramos com Jesus. A primeira delas é que quando nós encontramos com Jesus ou abrimos o nosso coração para Ele de maneira verdadeira, não há possibilidade nenhuma de continuar fazendo as mesmas coisas, porque Jesus ele entra no nosso coração e ele transforma o nosso coração, ele muda a nossa vida e foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu teve um encontro com Jesus que transformou a vida dele de tal maneira que ele não queria continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antes desse encontro. Quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós temos a nossa vida transformada por Jesus, nós decidimos mudar. Quando há esse encontro, há mudança. Quando Jesus entra, o pecado tem que sair. As coisas erradas precisam ser deixadas de lado para que a gente viva em novidade de vida, viva verdadeiramente de uma vida transformada pelo Espírito Santo do Senhor que agora passa a habitar em nós. Zaqueu, ele desejou essa mudança. Ele teve esse encontro com Jesus e ele disse, em outras palavras, a partir de hoje eu quero viver de uma maneira diferente. É interessante que o texto, eu quero ler alguns versos com você rapidamente, diz lá o verso 6 que Zaqueu ele desceu depressa, verso 6 do capítulo 19 de Lucas, desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. E todos que viram aquilo, como eu citei, eles murmuraram, dizendo que Jesus tinha se hospedado na casa de um homem pecador. A preocupação das pessoas era a casa que ele estava entrando, era o local que ele estava entrando e a companhia que ele estava tendo, no caso de Zaqueu. Mas Jesus estava preocupado com o encontro, estava preocupado com o coração de Zaqueu. Jesus, ele quer alcançar o teu coração, independentemente da maneira como você vive. Às vezes a gente pensa, nós não somos dignos de receber Jesus. Verdadeiramente, não somos.
Nós somos falhos, somos pecadores. Mas se você permitir Jesus entrar no teu coração, vai haver uma mudança extraordinária. Jesus, ele entrou na casa de Zaqueu, diz o verso 8, que Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres. E se eu roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Zaqueu estava fazendo se cumprir a lei na vida dele mesmo, porque ele sabia que era um homem pecador, ele sabia que estava errado, e ele sabia que não tinha como continuar vivendo, ou viver, no caso daqui para frente, com Jesus, agora que teve esse encontro, e continuar com a sua vida errônea, a sua vida de pecado. Quando nós nos encontramos com Jesus, nós precisamos nos posicionar e mudar realmente de vida para que as pessoas percebam essa mudança, ou seja, percebam que Jesus entrou de fato no nosso coração. O verso 9 diz que o Senhor declarou o seguinte: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar a mim e a você, pecador, perdido, pobre pecador que nós somos. Mas quando Jesus ele entra no nosso coração, ele nos faz filho de Deus, nos tornamos filhos do Senhor. Oh, meus irmãos, meus amigos, você que acompanha esse vídeo nesse momento, se você ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, faça isso agora. Entregue a sua vida a Jesus. Passe a viver em novidade de vida. Não há possibilidade de se encontrar com Jesus e continuar vivendo da mesma maneira. Pastor, mas eu erro muito. Eu não consigo. Entregue o controle remoto da sua vida nas mãos de Jesus. Entregue os cuidados da sua vida nas mãos de Jesus e você vai experimentar algo maravilhoso, surpreendente na sua vida. E o mais importante disso tudo é que quando você fizer isso, você vai ter o seu nome escrito no livro da vida. E isso não tem preço. Sabe por quê? Porque o preço já foi pago por Jesus na cruz do Calvário. Você só precisa tomar uma decisão. Faça como Zaqueu, se aproxime de Jesus, abra seu coração para ele, deixe ele entrar, para que a salvação, assim como entrou na casa de Zaqueu, possa entrar na tua casa também. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Que a tua palavra faça morada nos corações que a ouviram nesse momento. Que as pessoas que a ouviram possam tomar uma decisão, a melhor decisão de todas, que é entregar os vossos corações ao Senhor. Que o Senhor faça morada nessas casas, nesses corações, e que verdadeiramente a salvação chegue nesses lares. Eu oro confiando em Ti e oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e que você viva em novidade de vida. Amém? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.